Imagine isso. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025 e você está refletindo sobre o seu ano. O único ano em que você alcançou todos os seus objetivos. Suas finanças estão bem, você está na melhor forma da sua vida e cercado de pessoas que te impulsionam a ser melhor. Isso parece incrível, não é mesmo? Agora aqui vai a verdade. Esse não é um sonho impossível. É completamente possível. E neste vídeo eu vou compartilhar 5 passos que mudaram a forma de eu conseguir organizar o meu ano e transformaram completamente a minha vida. E também tem o potencial de fazer isso com a sua. Isso não é teoria de motivação vazia, são ações reais e práticas que você pode começar a utilizar hoje mesmo. Vamos direto ao assunto. O primeiro passo que eu acho que é essencial para você conseguir organizar um ano que funcione é silenciar o ruído e confiar na sua intuição. A gente pode começar falando sobre algo que mata o potencial de várias pessoas e eu mesmo já tive esse problema, o ruído, o barulho. Com isso eu quero dizer as opiniões de outras pessoas, tudo aquilo que acaba atrapalhando o que a gente realmente quer fazer, a nossa voz interna nos sabotando. Pense no seu dia a dia, a cada segundo você é bombardeado por opiniões. As redes sociais te dizem exatamente quem você deve ser, os anúncios te dizem o que você deve querer e até os amigos e familiares, com as melhores intenções, acabam projetando expectativas sobre o concurso que você tem que fazer, a prova que você precisa estudar, o negócio que você precisa trabalhar, o emprego dos sonhos para você. E por causa de todo esse barulho, todo esse ruído, você para de escutar a voz mais importante, a sua. E isso aconteceu comigo há alguns anos. Eu ficava pensando demais o que as pessoas iam achar de um estudante de medicina que gravava conteúdos aqui no YouTube, ou até antes disso, que empreendia com projetos paralelos, os projetos mais malucos possíveis. Então eu passava horas e horas pesquisando na internet, rolando no feed do Instagram, do YouTube, comparando a minha vida com a das pessoas que eu via nas redes sociais e sonhando em um dia viver algo semelhante. Mas ao invés de eu ficar inspirado e começar a agir, começar a correr atrás, eu me sentia paralisado, porque eu ficava mudando de foco toda hora, como se eu nunca fosse suficiente para fazer aquela coisa e toda hora tinha uma coisa que era mais brilhosa, importante, um diamante da vez. Então, o que mudou? Eu comecei a tentar diminuir o ruído, principalmente em períodos do dia. Então, por exemplo, no período da manhã, no ano passado, quando eu estava estudando mais, quando eu estava mais concentrado nas minhas atividades, eu reservava esse tempo inegociável, distante do celular, sem distrações, eu e meu estudo, ou meu pensamento, a escrita de roteiros e conteúdos. E eu tô voltando com isso agora em 2025. No começo era desconfortável, eu sentia muita vontade de ir buscar o celular, óbvio que eu colocava ele bem distante, mas é quase como se eu não acreditasse em mim mesmo, como se eu não confiasse que aquilo fosse dar certo e eu não quisesse colocar o esforço necessário para fazer acontecer. Só que com o tempo eu comecei a perceber as perguntas certas e tentar entender o que eu poderia fazer para alcançar a vida dos meus sonhos. Então eu não acredito simplesmente em você pensar só, o que eu quero fazer da vida, o que seria divertido eu estar fazendo. Não, eu acredito quando você soma uma coisa que você tolera ou gosta de fazer com algo oportuno, algo importante, algo que pode te dar retorno. Porque no fim do dia, trabalho vai ser apenas trabalho, por mais que você goste. É aquela coisa, comece a trabalhar com o que você gosta e nunca mais goste daquela coisa. Eu sei que é exagerado, mas realmente acontece. Agora a gente realmente tem que se perguntar, o que eu tô fazendo por mim e pela vida que eu quero construir, ou só para impressionar os outros, ou só porque aquilo segue um padrão pré-definido, um caminho que foi traçado por outra pessoa que não por mim? As respostas não são fáceis, mas elas são claras. A gente tem que refletir bastante até encontrar um direcionamento. E quando você encontra esse direcionamento, é aí que o ruído é silenciado. Você para de seguir tendências, você para de ver aquilo que as pessoas estão fazendo e começa a construir a sua própria vida, a sua própria autenticidade. E clareza não é apenas saber o que você quer, mas também ter essa confiança para seguir o que você quer sem se importar muito com a opinião dos outros. Se você não sabe ou não tem esse tempo completamente focado, se desafie. Amanhã, pela manhã, você pode sentar e ficar 1 hora sozinho tentando refletir com algumas perguntas sinceras e um caderno, tentando definir para você o
que seria o seu ano ideal, os objetivos que você quer cumprir, aquilo que você realmente quer fazer da vida sem limitações e tentando somar as duas coisas que eu falei, aquilo que é oportuno e aquilo que você é bom. Passo 2, identificar o seu caminho. Agora que você conseguiu reduzir o ruído, é hora de descobrir por onde você está seguindo. Afinal, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Aqui é onde a maioria de nós acaba falhando. Eu falhei nisso muito tempo. Eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu queria ser bom numa coisa, ganhar mais dinheiro, ficar em forma, começar um negócio, melhorar meus relacionamentos, ir bem na faculdade, passar numa boa prova de residência, passar num concurso público. Então eu queria fazer muitas coisas. E adivinhe, quando meu foco estava muito espalhado, eu não fiz progresso algum. Por isso que nesse ano de 2025 eu comecei a fazer focos principais durante o trimestre. Por exemplo, nesse primeiro trimestre eu estou focando em me desenvolver no negócio, no dinheiro, em ganhar mais dinheiro no meu trabalho. E a mudança aconteceu quando eu consegui perceber esse conceito simples. O foco cria poder. Quando você coloca energia numa coisa, num objetivo claro, você se torna imparável. Cara, isso é muita verdade. Eu comecei a sentir isso com um mês dedicado de fato no meu negócio, eu comecei a ver essa diferença. E todas as vezes que eu fui específico e disse, cara, eu quero produzir 50 vídeos de YouTube no ano passado, eu consegui fazer isso, porque eu tive que mapear como que eu poderia fazer, quais dias eu conseguiria gravar meu vídeo, em que momentos eu conseguiria recuperar caso eu não conseguisse gravar na segunda ou na terça, e que dia que eu precisava postar para poder cumprir com esse cronograma, como que eu iria separar o meu tempo da faculdade, dos estudos, dos meus projetos para poder gravar aquele conteúdo e fazer dar certo. E uma coisa maluca acontece. Quando a gente foca só numa coisa, a sua disciplina acaba melhorando em todas as áreas. A sua saúde melhora porque você precisa desestressar um pouco por conta do trabalho. Os seus relacionamentos melhoram porque você tem mais confiança no que está fazendo, se torna uma pessoa até mais interessante. Por isso que eu acho que você deve escolher uma única área no primeiro trimestre, agora no segundo trimestre de 2025. Saúde, carreira, estudos, crescimento pessoal, escolha apenas uma. E tente tornar aquilo específico e metrificável. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas do tipo, se eu quero ter um shape legal na academia, eu tento quebrar aquilo em pequenas tarefas, tanto de alimentação como de dieta, por exemplo. O passo 3, torne a ação óbvia. Agora que você já sabe onde quer chegar, aqui que a mágica acontece. Onde a maioria das pessoas falham. De nada adianta ter um objetivo claro, pré-definido, listado no seu caderninho, na sua agenda, completamente definido aquilo que você vai fazer, mas ficar simplesmente esperando o momento perfeito, a organização perfeita, pensar demais, dizer que precisa aprender mais antes de começar a fazer aquilo. Nada disso funciona. Geralmente é tudo desculpa. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai estar pronto. A única maneira de estar pronto é começar a se mover. O próprio Mark Zuckerberg falou isso no seu discurso, acho que foi na Universidade de Harvard, depois para os alunos que estavam se formando. Ele começou o Facebook e não fazia a menor ideia do que estava construindo. A única forma de criar impulso, de criar sabedoria, de criar conhecimento é começando a se mover. Quando eu decidi crescer o Médicos do Futuro, o meu negócio, eu não fazia a menor ideia do que estava fazendo. O nosso site era horrível, a logo era feia, os nossos assinantes reclamavam às vezes dos materiais, mas eu não deixei isso me parar. A gente cada vez mais tem melhorado mais e mais e isso tem aumentado muito o nosso número de alunos na plataforma. E isso só aconteceu porque eu gravei o primeiro vídeo aqui, porque eu ofereci o primeiro produto, porque eu fiz a minha primeira oferta, porque eu comecei a me conectar com pessoas, porque eu comecei a buscar como eu poderia melhorar aquilo. Só vai assim. Foi bagunçado, demorou um pouco, me custou uma boa grana, mas está funcionando. E funciona porque a ação cria clareza na sua mente. Quarto passo, construa um momento. Aqui está o segredo do sucesso, consistência e velocidade. A maioria das pessoas pensa que o sucesso vem de grandes mudanças, mas não é verdade. Vem das pequenas mudanças, os pequenos hábitos todos os dias. Quando eu comecei a produzir conteúdo sério aqui, eu não gravei 20 vídeos de uma vez. Eu só me comprometi a gravar um vídeo por semana durante 2 anos. Então, dedicando ali 4 ou 8 horas por semana para poder montar o roteiro, fazer pesquisa e elaborar o meu conteúdo, eu consegui cumprir com o meu objetivo ao longo de 1 ano. E depois eu simplesmente precisei continuar no segundo ano, só fazendo melhorias daquele processo que eu já tinha iniciado. Tanto é que eu levei praticamente 1 ano para chegar em 1.000 e poucos inscritos. E depois disso, eu levei o mesmo ano para sair de 1.000 e poucos para 5.000, 6.000, não lembro ao certo.
Vale lembrar que o dinheiro gosta de velocidade, que quando a gente está colocando uma coisa para frente, colocando energia, investindo, dedicando o tempo, aquilo começa a crescer e se tornar exponencial. Então, quando você constrói esse momento, quando você coloca ação, coloca energia e mantém a consistência, fica uma coisa assim surreal. Porque você não percebe o seu esforço diário, mas aquilo aos poucos vai acumulando e criando realmente aquele poder de atração, aquele poder de construção de uma base sólida, de um hábito sólido. Passo número 5, cerque-se das pessoas certas. O seu ambiente é fundamental. Ele vai te colocar para frente ou te puxar para trás. Você com certeza já esteve perto de alguém que reclama o tempo todo e vê a vida como injusta. Diz que as pessoas que têm sucesso é porque deram sorte ou porque são filhos de pessoas que têm muito sucesso. Agora, compare isso a estar cercado de pessoas que são motivadas, focadas, positivas e que acreditam no objetivo, que vão atrás, correm, têm um otimismo, uma energia, um positivismo em cima das coisas. Essa mudança foi difícil para mim, inclusive me afastar de algumas amizades, mas transformou a minha vida. O passo 6 e um passo extra que eu queria deixar aqui para vocês, torne os seus atos metrificáveis. Não adianta ter um objetivo completamente teórico, completamente abstrato, que você não consegue medir. O que não pode ser medido não tem como ser melhorado. Já dizia Peter Drucker. Acompanhar o seu progresso é fundamental para garantir que você está no caminho certo. Defina metas claras e metrificáveis para o seu objetivo. Se você quer melhorar suas finanças, quantos reais você precisa economizar por semana para poder fazer aquilo dar certo? Ou ganhar a mais por mês? Se seu objetivo é emagrecer, quantas calorias você precisa consumir por semana e quantos treinos você precisa fazer para gastar mais do que está consumindo? Registre o seu processo regularmente. Melhor ainda se for de uma forma visual, se for de uma forma escrita à mão, aquilo fortalece a conexão neuronal, a sensação de que você está fazendo alguma coisa, o sentimento de progresso e libera alguns pequenos picos de dopamina, por exemplo. Registre esses seus progressos semanalmente, diariamente, para manter essa motivação e ajustar a sua estratégia se for necessário. Crie também o hábito de revisar aquilo periodicamente, uma vez por mês, uma vez por semana, avalie aquilo que está funcionando e aquilo que precisa ser mudado. Esses pequenos ajustes aceleram muito o resultado. Quando você passa a medir e realizar os esforços, fica muito mais fácil de manter a disciplina e visualizar o seu crescimento. Então agora é a sua vez. Escreva o seguinte objetivo para o seu trimestre, um objetivo metrificável que pode ser quebrado em pequenas ações e faça a primeira ação hoje. Selecione uma coisa que você pode fazer agora mesmo, uma pequena ação que já vai fazer uma diferença. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Assista esse vídeo aqui para saber como que eu organizo o meu dia e vamos fazer 2025 o melhor ano de todos juntos. Obrigado e eu te vejo nesse vídeo.